Liga da Justiça Internacional 13 foi publicada aqui em janeiro de 1990. E essa edição é bacana porque traz a Patrulha do Destino na capa, né? Normalmente é o título principal que ocupa a capa, mas aqui a Abril ela colocou a Patrulha até porque vai ter a história que vai recontar tudo que aconteceu com a equipe, pelo menos até esse momento, né? Do universo DC. Mas a primeira história da edição é a Liga, né, da fase do Kate Giffen e DeMatteis, os desenhos do Kevin Maguire. Ele que é sempre conhecido pelas faces assim bem legais, né? Parece aqui o splash page com um metro puto da vida, porque a Liga tinha invadido e danificado uma instalação dele. Só que aqui no meio da conversa eles descobrem, né, que foi um computador renegado do Metron que bolou essa armadilha. E na verdade é esse computador que vai estar meio que controlando, influenciando o Maxwell Lord, né? Por isso que também tem essa chamada aqui, toda a verdade por trás do Maxwell Lord. Que vai ter um interlúdio com a Fogo e Gelo, que elas estão desempregadas, então elas literalmente vão na embaixada da Liga Brasileira lá com o Bigodudo pedir emprego. E depois volta aqui, né, com o Metron junto com a Liga da Justiça está indo para a Terra resolver aquele computador renegado dele. E nisso está aqui o Maxwell Lord discutindo com esse computador, o computador falando, foi eu que fiz você conseguir criar toda a Liga, tal, controlar todo mundo, tal, porque nós temos interesses em comuns, que deixar a Terra em paz, tal. Só que aí o Maxwell Lord começa a ficar meio de saco cheio desse computador e vai destruir ele e tal. Depois a Liga vai encontrar ele ferido, tal, que ele tava, o computador que estava mantendo ele por causa de uns ferimentos e tal, e termina aqui com ele se recuperando e a Liga depois vai decidir se continua confiando nele ou não, né? Porque eles descobrem toda essa história aí do computador. Mas a história principal dessa revista é a Patrulha do Destino, que aqui nos Estados Unidos foi publicado naqueles títulos que chama Secret Origins, que reconta, né, toda a história de personagens, equipes. E isso foi bom porque a Patrulha do Destino é meio que uma falha, né, das minhas leituras nerds, né? Eu não conheço quase nada da equipe assim. E aqui ele vai recontar a história da primeira e segunda equipe, né? Porque ele tem o desenho do Byrne, que eu acho que é fã da equipe, e o argumento desse Paul Kuppenberg, que vai escrever a terceira fase da equipe, né? E é depois desse Kuppenberg que entra a equipe, a Patrulha do Destino do Morrison e tal. Mas aqui eles usam essa tática de o homem-robô ele tá voltando lá para a base antiga deles e o sistema de defesa não reconhece o cara e começa a fazer um monte de questões, assim, quem é você, como surgiu, fale mais de outras pessoas da equipe e tal. E aí o robô começa a explicar, né, que ele é um corredor lá que se acidentou e foi reconstruído. O chefe da Patrulha do Destino era um cientista lá que acabou ficando paraplégico, né? Por isso que o X-Men, parece que muitos elementos vêm aqui da Patrulha do Destino dos anos 60, a primeira mesmo. E aqui reconta, né, que eles enfrentando os outros personagens que surgiram até que o principal inimigo deles acabou forçando eles a se matarem aqui, não se matarem, a morrerem explodidos por uma bomba para salvar a vida de uma vila lá tal, né? Então aqui esse inimigo ele detona uma bomba e mata a primeira versão da Patrulha do Destino, que eu acho que a publicação encerrou no final dos anos 60, ao começo dos anos 70. Só sobrou o robô tal, que depois ele vai ser reconstruído. E esse é um título que vai ser, eu acho que vai voltar no final dos anos 70, só para algumas edições rapidinhas. E aí, como tinha muita gente da DC que curtia essas histórias, parece que aquela fase inicial era muito legal, né? Mais focado assim, num tom diferente de outras equipes da DC. Então eles vão trazer de volta no final dos anos 80, né? No final dos anos 80 mesmo, para esse Kuppenberg, tal, que eu acho que ele vai fazer 18 edições, e a partir da edição 19 começa a fase do Morrison, né?
E essa fase do Kuppenberg, eu acho que só saiu no Brasil uma edição, que é um crossover com o Super-Homem. Inclusive a história também está naquelas revistas da saga do Superman. E depois o pessoal só foca em republicar as histórias do Morrison, né? Que eu acho que saiu várias vezes. E essa aqui, então, obviamente, também não é republicada. Essa eu acho que vai ter menos chance ainda de ser republicada, porque não é nem do título principal, né? É um especial americano, assim, que faz uma repescagem geral de toda a história da equipe até aquele momento e tal. E abriu, acho que colocou aqui, porque mesmo quando ela não publicava direto um título, ela curtia publicar pelo menos como que o personagem surgiu tal, porque são personagens que vão acabar aparecendo em crossover com outros personagens da DC, né? Tipo aqui na próxima edição eles já vão ter o Esquadrão Suicida vai ter uma história junto com a Patrulha do Destino. E fechando a edição, a história do Esquadrão Suicida. Essa aqui eu acho que uma história que foi republicada recentemente pela Panini, né? Sempre buscar, né, onde que saiu essas histórias, entra lá no Guia dos Quadrinhos, vê essa edição, clica lá no número americano que tá dessa daqui e vai mostrar sempre onde que saiu, né? Então, essa daqui saiu aqui na Liga e nessa reedição da Panini que saiu esse ano mesmo. E aqui a Vixen, que fazia parte, eu acho que da Liga da Justiça Detroit e tal, ela estava lá só, acho que trabalhando como modelo e tal, e aqui com quase todas essas histórias do Esquadrão Suicida vai envolver tráfico de drogas, né, dos anos 80. Aqui a equipe dela acabou metralhada porque filmou sem querer uns traficantes lá na praia, e aí o comando lá do Esquadrão Suicida vai mandar os caras numa missão meio que na Colômbia lá para detonar um chefão. E aqui tem o resto da equipe se juntando e tal. É engraçado, principalmente acho que o Homem-Espelho é sempre um personagem que ele tá aqui trabalhando para o governo, mas ele não resiste, né? Então ele volta a tentar fazer uns assaltos. Tem aqui uma cena dele aqui no começo que ele tá tentando assaltar lá um banco aqui e o aviso dele para voltar para a equipe toca e ele tem que ficar fingindo que estava fazendo outra coisa, senão ele volta a ser preso e tal. Essas histórias são muito engraçadas por causa dessa parte, assim. E aqui termina, tal, eles vão acabar brigando lá com os guerrilheiros que estavam aliados com o tráfico e tal, mas eles têm um helicóptero meio comandos em ação, assim, e ajuda para metralhar o pessoal, e depois essa missão termina assim nesse gancho onde eles estão lá invadindo onde está tendo uma festa lá do pessoal do tráfico lá tal. Então assim, essas revistas da Liga sempre são legais, né? Não só pela fase do DeMatteis, mas também sempre essas outras histórias que tem juntas assim, né? Então muitas vezes, às vezes eu vejo o pessoal comentando assim, talvez pense em desfazer desses formatinhos, porque já tem os encadernados da Panini dessa fase da Liga, mas dá uma olhada, né? Você não vai perder as histórias que estão dentro dessa revista.